nessa noite com os amados irmãos, para juntos nós adorarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. A moça já me apresentou aqui, realmente o seu pastor Francisco de Assis, sobre o Ministério da Restauração Mover das Águas, ali em Fortaleza, Barra do Ceará. E acompanho alguns outros pastores de outros ministérios, que não é o Ministério Mover das Águas, mas são pastores que Deus me deu a bênção, Deus me deu a unção, Deus me deu a visão e a autoridade sobre a vida deles para pastorear pastores. Então, além de ser de outros ministérios, mas eles são debaixo de uma cobertura espiritual da minha pessoa, amém? Isso foi uma ordenância de Deus para a vida desses pastores, e tem alguns ministérios, nos quais eu faço a cobertura, tá certo, queridos? E fiquei muito feliz pelo convite, no qual nosso líder missionário ligou para mim: pastor, você pode ministrar? O pastor Maurício, muito obrigado pelo convite, por confiar mais uma vez em estar aqui no altar do Senhor, no qual o Senhor pastoreia. Eu fico muito feliz, queridos, estar com vocês nessa noite, tá bom? Eu acredito realmente que Deus tem algo para derramar sobre as nossas vidas, tá? Quando eu venho para o culto, realmente eu venho mais para receber do que para dar. Mas hoje eu passei o dia todinho orando e pedindo a Deus para que Deus me usasse mais uma vez para essa igreja. Eu disse: Senhor, eu quero ser usado. Eu não quero me usar, eu quero que o Senhor me use, E Deus, Ele aquece o meu coração, Deus, Ele queima o meu coração para que eu venha ministrar uma palavra. E o tema dessa campanha, a quebra da maldição, não é isso? Então isso é muito forte, a quebra da maldição, que infelizmente, queridos, nos últimos dias a igreja do Senhor está vivendo debaixo dessa maldição, A igreja do Senhor, ela precisa realmente se acordar para que ela não esteja inserida ou seja debaixo dessa maldição, ou de uma maldição, ou de várias maldições que infelizmente a igreja muitas vezes é afetada. Uma das coisas que nós precisamos entender existem pessoas, queridos, que acham que por estar na igreja já está sarado, já está curado, pode até ser salvo, mas infelizmente existem maldições que afetam a igreja, e nós como igreja precisamos realmente nos posicionar para que essa maldição não nos afete, tá certo? Então, muito bem aplicada essa campanha. Eu acredito que muitos irmãos já receberam. Hoje fala a sexta, são 7, ainda tem uma mais. Então, é como que você tivesse dado 6 mergulhos, de Naamã, e falta o 7º, E no 7º possa ser que nós estejamos limpos. Agora, como Jesus falou para os discípulos, quando Jesus estava ministrando, ele disse: todos vocês estão limpos, ou seja, todos foram limpos pela palavra, mas não todos, na realidade. Vocês já foram limpos, mas não todos, Mas por que, pastor, que você diz não todos? Não fui eu que disse, mas Jesus que falou. É porque, queridos, ainda existe dentro da igreja as pessoas que elas ouvem a palavra, mas elas não as praticam, tá certo? O título é: e conhecereis a verdade
Você pode repetir comigo? Diga: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos, na realidade, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos não somente ou conhecer de ouvir falar, mas conhecê-lo de ter intimidade com Ele. A intimidade, queridos. Se nós não tivermos essa intimidade com Jesus, o versículo que o irmão leu aqui, os 3 versículos de Mateus 11, 28, 29 e 30, queridos, é um convite maravilhoso de Jesus para que nós venhamos conhecê-lo mais. Amém? Para que nós venhamos estar mais perto dele. Ele diz assim: ei, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para quê? Para que as maldições sejam arrancadas de nós. Aí encontraremos descanso para a nossa alma. E ele diz mais: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aplauda Ele com liberdade. Tá? Não é o pastor Assis, não é o pastor Maurício, mas é Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Queridos, um convite desse, se nós recebêssemos um convite desse do prefeito, se nós recebêssemos um convite do prefeito da cidade, para nós estarmos no gabinete do prefeito, para receber uma bênção, um alívio, talvez um Bolsa Família, não sei o que, algum benefício aí, que nós iríamos correndo. Amém? Sim ou não? Será que eu estou falando alguma besteira? Iríamos, porque nós corremos atrás de bênçãos, nós buscamos as bênçãos, e não é errado, queridos, não é errado nós buscarmos as bênçãos. Agora é o seguinte: Jesus ele nos chama para um compromisso, não é um compromisso nosso, é um compromisso dele, porque na verdade Jesus veio para arrancar das nossas vidas o fardo pesado. Jesus veio para nos tirar do lamaçal do pecado. Jesus veio para nos libertar de uma escravidão. Aleluias! Ele veio para arrancar aquilo que prejudica o seu povo. Aleluias! Tem um texto que eu gosto muito desse texto, está lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 7, se não me engano. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 7, que Jesus ele viu, diga comigo, ele ouviu, diga, ele ouviu, e ele desceu. O que foi que Jesus viu? Ele viu o sofrimento do povo. Ele viu o sofrimento do povo. E quando ele viu o sofrimento do povo, ele ouviu que o povo estava clamando. O povo estava clamando. Ele ouviu o clamor do povo. E a Bíblia diz que ele teve compaixão e ele desceu. Queridos, Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Amém? Porque o povo estava lá no Egito, mas eles estavam oprimidos, eles estavam sendo opressos pelo inimigo, nas mãos de Faraó. E o povo: nós não aguentamos mais, Senhor. Senhor, livra-nos. Senhor, arranca esse fardo das nossas vidas. E o que foi que ele fez? Quando ele ouviu, ele desceu para livrar por dentro. Amém?
Eu acredito que Ele nessa noite desceu da mesma forma. Ele ouviu o clamor de vocês. Ele ouviu o clamor de vocês. Ele está ouvindo a cada campanha que vocês falam, que vocês oram. Ele ouve. Ele ouve. Deus não, a Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele diz assim: eis que os ouvidos do Senhor não estão abertos, e nem suas mãos estão encolhidas, para que Ele não possa salvar. Você entende? Então, todas as vezes que você clama, Ele ouve. Ele ouve. Os ouvidos dele não estão gravados. Ele ouve. Mas a Bíblia diz, queridos, que existe algo que impede de nós nos chegarmos a Deus. Algo nos impede de nos chegarmos a Deus. O que é que nos impede? No mesmo Isaías 59 diz: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. Ele até ouve, mas Ele não vai responder. Por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém, queridos? Quem é que não tem pecado? Quem não tem pecado? Vamos fazer aquele, quando Jesus chegou para aquela multidão que queria apedrejar a mulher, disse: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu não estou dizendo que eu não tenho pecado, ou que eu não peque. Todos nós pecamos, basta o Senhor peca. Todo dia o pecado bate na minha porta, e se eu não vigiar ele, e a gente peca. Mas nós temos, como João disse, Deus, não pequeis, mas se pecares, entendam, vocês têm um intercessor, Vocês têm um intercessor que vai lá e diz diante do Pai, na hora que você se reconcilia, na hora que você pede perdão, Ele diz: Pai, está aí o teu filho, está aí o teu filho, está aí o teu filho se reconciliando, pedindo perdão, se limpando, É isso que nós precisamos fazer. Ao deitar, nós precisamos: Senhor, mais um dia, perdoar, porque Deus está presente, certo? Um dos atributos de Deus é a onipresença, Então, aonde você está, ali Ele está. Ele nos deu essa promessa também, Ele nos deu essa promessa: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que eu digo para você, há uma necessidade, nós temos uma intimidade. Intimidade, queridos. Eu fico meio assim indignado com algumas pessoas que às vezes eu nem pergunto, mas as pessoas já dizem: não, eu sou da igreja tal. Cara, quando o cara diz que é da igreja, porque ele não é de Cristo. Entende? Agora, eu sou de uma igreja e eu tenho um pastor, Eu congrego na igreja, eu sou de Jesus, congrego na igreja e tenho um pastor. Mas tem pessoas, queridos, que nem pastor tem. Isso é uma maldição que vem sobre o indivíduo. É uma maldição que vem sobre o indivíduo, cara. Se ele não tem um pastor, uma cobertura espiritual, uma paternidade, ele já está debaixo de uma maldição. Mas eu sou filho de Deus. Não, meu irmão. Olha aí. Jesus, ele chamou os homens de Deus para exatamente quebrar o jugo, certo? O jugo satânico que vem sobre as ovelhas. Por isso nós precisamos fazer parte
de uma congregação, sim, mas também temos um pastor. Quem é o pastor? Sei não, só não deu, sei quem é não. Amém. Entenda bem que essa maldição precisa ser quebrada. Se porventura você já passou por isso ou está passando. Por quê? Jesus disse assim, ó, eu sou bom pastor e o bom pastor cuida das ovelhas. Amém? Então nós precisamos ter cuidado. Ele diz mais: e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por que elas seguem o pastor? Porque ela diz, porque elas me conhecem. Eu as conheço e elas me conhecem. Então você tem que conhecer seu pastor e ser conhecido dele. Ser conhecido dele. Por isso eu disse que eu, pastor Francisco de Assis, tenho 30 anos que sirvo o Senhor, tenho 26 anos que pastoreio, mas eu não consigo andar sem pastor. Eu tenho meu pastor. Eu tenho meu pastor. Ele me abençoa. Ele ora por mim, eu estou aqui, mas ele sabe que eu estou aqui. Ele ora por mim, ele me aconselha, ele liga, você está bem, sua esposa está bem, sua família está bem. Você entende isso? Isso é acompanhamento pastoral. Então essa maldição, queridos, que tem se instalado dentro da igreja, ela precisa ser quebrada. Sabe qual é a primeira maldição? Orfandade. Diga comigo, orfandade. O que é ser órfão? É não ter paternidade, é não ter pai. Não tem pai. O filho que não tem pai é um cão sem dono. Faz o que quer. Sabe como é que é? Não, eu faço o que vem na ponta do meu nariz. Ninguém manda em mim. Pastor não manda em mim. Não sei o que. Porque ele é dono de si. Então é um órfão. Isso é uma maldição que tem se instalado dentro da igreja. Certo? É uma maldição que tem se instalado dentro das igrejas. Não é dentro da igreja, dentro das igrejas, né? Dos ministérios, porque as pessoas andam só. Não, isso da paternidade não existe, isso é coisa do diabo. Desde o início, o diabo opera desse jeito. Você tentando roubar, né? Quando Elias estava andando e Eliseu acompanhando, Elias, não, meu pai, eu não vou sair do seu pé, né? Eu não vou sair do seu pé. Não, mas fique aqui, porque eu tenho que sair. Deus não mandou ir para. Não, aonde o Senhor vá, onde o Senhor for, eu irei com o Senhor. Foi assim que ele falou? E quando Elias percebeu que esse rapaz é um cara que precisa, né, ser cuidado. E quando Elias foi fugindo, ou seja, foi sendo arrebatado, antes de ser arrebatado, Eliseu perguntou: meu senhor, ou Elias perguntou: filho, diga o que você quer, pede o que você quer. Ele disse: eu quero a porção que está, eu quero um legado. Eu quero um legado que está sobre a sua vida. É isso que nós, como filhos de Deus, precisamos buscar da nossa paternidade. Um legado. Um legado. Nós precisamos desse legado para nós andarmos debaixo de uma bênção. Para nós andarmos debaixo de uma bênção. Quantos querem ser abençoados? Queridos, busque isso para a sua vida. O pastor é pai.
Acho que eu falei até isso aqui sobre na última vez, na outra vez que eu vim aqui, se eu não me engano eu falei sobre isso. O pastor é o pai da casa, é o pai espiritual da igreja, e ele precisa ser respeitado, honrado, né, para que a tua vida seja bem sucedida. Amém? Mas infelizmente a igreja, o povo que se diz povo de Deus, eles têm negligenciado. Tem um texto que eu gosto muito de ler também, eu gosto muito de ministrar sobre ele, que está em Malaquias. Eita lá, Malaquias, vai falar de dízimo, né? Mas não é não, queridos. Vou ver se Malaquias fala outra coisa. É porque as pessoas, quando nós dizemos vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias, as pessoas já vêm cobrar dízimo. O pastor já vem falar de dinheiro, né? Mas eu não quero falar de dinheiro nessa tarde, ou nessa noite, perdão. Eu quero falar sobre honra. Honra. Aleluias. Glória a Deus. Profeta Malaquias. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. O capítulo 1, versículo 6, diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o quê? O meu temor. Aleluias. Quem é que diz? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? O escravo, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Me perdoe, gente, é porque eu estou sem óculos, tá? Mais uma vez, quebrei meu óculos, mas Deus tem me dado graça e vai aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: a vós, sacerdotes que desprezam o meu nome, diz o Senhor, eis que desprezai-nos o meu nome, oferecendo sacrifício, oferecendo sobre o meu altar pães imundos. Diz, eis que havemos profanado nisto que diz: a mesa do Senhor é desprezível. Tá? Então vamos lá, queridos. Se eu sou pai, onde está a honra? Se o pastor é pai, o que ele precisa? Ser honrado. Ser honrado. Se eu sou um servo, eu tenho um senhor, amém? Ele precisa ser honrado. E existem pessoas que são crentes, mas não querem se submeter aos patrões, não querem se submeter à liderança, e isso, querido, atrai para si uma maldição. Hoje você tem um convite, hoje você recebeu de Deus um convite para tirar esse fardo de cima de você. Eu acredito que se isso acontece com você ou vinha acontecendo, a partir de hoje você vai pensar melhor, porque se torna pesado, queridos. Entende? Quando você trabalha numa repartição que você não consegue honrar as pessoas que estão acima de você, às vezes você se acha superior aos demais, mas você não tem ainda aquela, como é que eu posso dizer, aquela credencial, então você tem que se submeter. Mesmo você tendo
uma credencial, mesmo assim você precisa ser humilde o suficiente para se submeter, porque a Bíblia diz que nós precisamos honrar o nosso próximo como nós mesmos. Amém? Então, queridos, primeira maldição que você precisa arrancar da sua vida é a desonra. Não desonre. Não desonre. Não desonre a nenhuma autoridade. Romanos capítulo 3 diz assim. Romanos capítulo 3. Aleluias. Olha como nós vamos encontrar tantas pessoas, talvez aqui não tenham, mas a gente encontra dentro das igrejas. Se eu achar o livro de Romanos aqui, eu leio. Glória a Deus. Ele diz assim: toda alma esteja sujeita às partes superiores, porque não há partes que não venha de Deus, ou seja, não há superiores ou autoridades que não venha de Deus. E as patentes, que há foram constituídas por Deus. Por isso, quem resiste uma patente, resiste a ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo uma condenação ou uma maldição. Amém? Então, meu irmão, aprendamos a honrar, seja que for. É superior. Vamos honrar. Vamos honrar. Para que essa maldição ela não afete as nossas vidas. Existem muitas pessoas, queridos, eu fico muito triste quando eu vejo um cristão que diz ser crente, porque crente até o diabo amém? E nós precisamos acabar com esse negócio de crenteza. Vamos dizer, nós somos filhos de Deus, porque os filhos de Deus eles passam a ser submissos, a obedecer. O crente ele vai de qualquer jeito, porque ele é crente, tá? O crente ele compra fiado, não paga, engana. Isso é maldição, gente. Atrai uma maldição a você. O crente faz um gato de luz, está roubando, é uma maldição, um ladrão, roubará o homem a Deus. Não, que roubam mesmo, aqui foi nos dízimos nas ofertas, mas aqui vão roubando, o governo, é água, é luz, é tanta coisa que o crente, sabe, queridos, faz. E aí às vezes ele fica perguntando, por que? Essa semana eu estava tratando um casal e estou passando por um processo espinhoso, doloroso, ao ponto de quererem separar-se. E eu fui saber, conversando, porque nós pastores temos que ser psicólogos também, Nós somos psicólogos. Aí começamos a conversar. E eu comecei a fazer perguntas e assim, como é que tá? E o cara abriu o coração de uma forma assim que abriu, não, escancarou. Isso, pastor, por que eu quero me separar? Por que eu vou me separar? Porque essa mulher, ela não me obedece, ela sabe, aquela mulher rixosa, que ela é dona de tudo,
ela que manda, ela que quer fazer do jeito dela, o marido não pode dar opinião, não, quem faz sou eu. Aí, minha filha, desse jeito vocês não vão chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque uma casa dividida, ela não prospera. Casal de empresário, e as coisas tudo dando para trás. Pastor, por que é? Aí eu digo, pronto, descobri. Irmão, o sacerdote é o marido. O sacerdote é o marido. O marido é que tem o governo, a mulher é a auxiliadora. Vocês entendem isso? Tá ruim, gente, mas é a verdade. Quer ser liberto? Conhecereis a verdade vos libertará. Se a sua casa não estiver bem, procure saber qual é o motivo. Primeiro organize a sua casa. Primeiro harmonize a sua casa. Aí sim, aí você vai ver que as coisas vão fluir ao seu favor. Queridos, eu já cheguei em lugares, em casas, tratando famílias, que um dos membros da casa estavam já para morrer. Ou seja, para morrer todos nós estamos, né? Mas já estava na beira da morte. E eu fui buscar saber, não tinha doença, ou seja, estava morrendo, mas não sabia por que era. Nem o médico sabia. E eu fui ver, escarcaviando, né? O que está acontecendo? Senhor, me revela. O que Deus me mostra? Desavença sobre o casal. Briga, o casal em pé de guerra, brigando. Aí vem uma enfermidade. Fui perguntar, mas não perdoa, ele não vai morrer. Porque o que estava matando essa pessoa era a falta de perdão. Se não perdoar, meu amigo, ó, a Bíblia diz assim: se perdoardes os homens a sua ofensa, o Senhor também vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens as vossas ofensas, Ele também não te perdoa. Por isso nós perdoamos para sermos perdoados. Amém? Amém? Deus me revela nessa noite pessoas enfermas nesse lugar, porque não perdoa. Mas você vai sair daqui nessa noite com outro pensamento: eu vou perdoar. Porque no momento que você perdoar, você vai ser perdoado. E o perdão traz cura. Tiago diz dessa forma, Tiago, capítulo 5, versículo 16: diz: tem alguém enfermo? Chama os presbíteros da igreja. Se tiver cometido pecado, esse pecado ele vai ser perdoado. E a oração feita pelo justo, ela vai sarar o enfermo dessa enfermidade. Vocês aplaudem o Senhor em nome de Jesus? Comece a sentir algo esquentando sobre a sua vida, porque eu sei que dói. Queridos, se mexer em feridas, dói. Às vezes a ferida está bem ali quietinha, mas ninguém sabe que tem uma ferida. Mas aí quando ela começa a mexer, vem mexer nessa ferida, aí dói. Só, queridos, para Deus curar essa ferida, Ele vai precisar tirar aquela salmoura que Ele pôs. Depois você vai se sentir tão bem, você até vai ficar uma cicatriz, mas não vai doer. Aleluias! Não vai doer mais. Você não vai sentir mais dor, porque a cicatriz não dói. O que dói é a ferida. E é quando se mexe nela. Aleluias! Deus vai fazer milagres aqui nessa noite, em nome de Jesus, eu creio. Aliás, Ele já está fazendo.
porque é a palavra que liberta, é a verdade que liberta, não é o pastor de Assis. E eu teve uma época, queridos, que o Antônio Rodrigues me conheceu, o missionário Antônio Rodrigues me conheceu nessa época. Queridos, eu fui conhecido como caça-demônios, tá? Eu trabalhava na obra de libertação, e eu saía procurando, onde tivesse um doente, onde tivesse um endemoniado, não queria nem saber, queria tocar a mão, porque eu achava, que eu busquei muito isso, aí eu achava que eu era o cara, que eu curava, colocava a mão aqui em nome de Jesus e ia embora. Só que muitas vezes eu me exaltava, porque eu era o cara, entende? Então ele participou comigo de algumas cenas assim. Você ora, demônio se manifesta, cai por terra, a gente expulsa, o demônio vai embora, e aí depois você dá as costas, o demônio volta para o mesmo canto. Por quê? Diga assim, por quê, pastor, que ele volta? Porque não foi ministrada a verdade sobre a vida dele. Essa chamada oração espanta mosca, né? Se tiver uma bacia cheia de gordura, o demônio vem, ou seja, os insetos vêm, pousa, você taca a mão, as moscas vão embora, né? Você sopra, a mosca vão embora. Depois que você se afasta um pouquinho, eles começam a voltar de novo. Presta atenção. Então essa oração não foi liberta. Foi não, querido. Você expulsou o demônio naquela hora. O corpo continua do mesmo jeito. Enquanto não houver um conhecimento da verdade, não há libertação. Aleluia. Enquanto nós não conhecermos realmente quem é Jesus, não tem libertação. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, agora essas muitas coisas. Só que para Ele fazer isso, nós precisamos permitir que Ele faça. Através da palavra. Através da palavra. Amém? Então a desobediência, queridos, é um dos pontos mais afetados da igreja. Um dos pontos mais afetados, posso até dizer, do povo de Deus, tá? A desobediência, a desonra e desobediência. Se você ver lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, ele diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e tiver o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ou tudo aquilo que Ele te fala hoje, aí Ele diz assim: todas essas bênçãos, elas virão sobre ti, elas te alcançarão. Amém? Você está entendendo a obediência, aonde é que nos leva? Outra coisa, queridos, amém, eu não sou contra as campanhas, né? Não sou contra os montes, eu sou do monte também, eu oro, mas, queridos, não, às vezes não adianta, é sacrifício de tolo. Você subir um monte, eu vou subir 7 semanas ao monte mais alto que tem aqui na Paraipaba, no Tururu. Você pode subir 1000 vezes, se você não obedecer a palavra, não vai adiantar nada. Mas ele diz assim: mas se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu queria abrir aqui a minha Bíblia em Deuteronômio, mas não estou conseguindo, mas vamos lá, vou parar, viu? Êxodo, Levítico, Deuteronômio, capítulo 28, né? Foi isso que eu falei? 28, versículo 1 ao versículo 14.
vou ler só os 2 primeiros versículos e a gente continua falando um pouco, tá? E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Aí o versículo 2 ele diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí começa uma relação de bênçãos que vem. Se você será bendito aonde você for, né? Será bendito no campo, bendito o fruto do teu ventre, que são os teus filhos. Por que hoje nós encontramos tantos filhos de crente? Mas é muitos mesmo, queridos. Muitos filhos de crentes estão perdidos, estão nas drogas, ou não vêm para a igreja, não querem nem saber de Jesus. E por que é? Por que será? Por que será, gente? Será que nós temos sido testemunhos para os nossos filhos? Será que se os nossos filhos olhar para nós, eles vão dizer assim: quero ser crente igual ao meu pai, eu quero ser um homem de Deus igual ao meu pai? Será que eles dizem isso? Ou você que é jovem, você que é moço ainda, que não tem filhos, será que as pessoas olham para você sendo crente assim? Porque às vezes, querido, nós somos crentes na igreja. Na igreja nós damos glória a Deus, aleluia, falamos em línguas estranhas, profetizamos, e daí vai dar o que nisso? Nada não, vai dar coisas ruins, porque o Senhor Jesus disse que, queridos, são malditos aqueles que praticam a iniquidade. Dia desse eu estava conversando com uma jovem cristã, uma jovem filha de um casal cristão, e ela disse que Deus me livre de igreja, de crente. E eu disse: por que, jovem, você diz Deus me livre de igreja, de crente? Até porque a igreja não salva. O Salvador é Jesus Cristo, Ele é que salva. Mas sabe o que foi que ela disse para mim? Para ser crente igual ao meu pai, que chega em casa, é ignorante, é dizendo palavrão, é expulsando a minha mãe de casa. Que crente é esse? Porque um filho não é crente, vai para o inferno. Cansou de dizer para mim que o meu lugar era no inferno. A moça falando isso, de que pai é esse, cara? Como é que uma pessoa dessa vai receber uma transformação? Como é que uma pessoa dessa vai receber Cristo na vida dela, se o próprio pai expulsa? Se expulsa o filho, imagina de casa ou de fora. Aqueles crentes saudáveis. Você já viu desses? Tem ou não tem? Aqui não tem não, né, irmão? Graças a Deus aí. Aleluias. Crente saudável, tudo para ele é o diabo. O diabo é que opera na casa dele, o diabo é que manda na casa dele, o diabo é que manda na vida dele, o diabo é que mexe na sua dele. Queridos, que diabo poderoso é esse que vence tudo que Deus te deu, todas as bênçãos que Deus já preparou para você? O diabo vem e rouba. Que diabo poderoso é esse? Só que se nós dermos legalidade para ele, aí ele opera, aí ele destrói. O diabo ele não quer muitas coisas, é uma brechinha só, aí ele destrói. Por isso você tem que cantar, adorar. Jesus entra na minha casa, né? Entra na minha casa,
entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. É isso que Ele quer fazer, queridos. É isso que Ele quer fazer na vida dos seus filhos. Sabe, eu vejo vocês olhando para mim, eu vejo como Deus olha para vocês e diz assim: vocês são meus filhos. Eu quero cuidar de vocês. Eu vejo como Deus está olhando para vocês e dizendo: vocês vieram aqui nessa noite porque eu quero intimidade com vocês. Eu sei que teve pessoas que não vieram nessa noite. Deus queria tanto que ele estivesse aqui. Talvez você está dizendo assim: se aquela fulana estivesse aqui. Mas esquece ela. É você. Porque você obedeceu, está aqui. E a palavra de Deus é para aqueles que obedecem. A Bíblia diz: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, eu assemelhei ao homem cessado, que constrói a sua casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem a sua palavra e não as praticam, assemelhei ao homem sensato que colocou a sua casa sobre um monte de areia. Quando o vento vem, a tempestade vem, os rios vêm, a casa cai. Mas nós que estamos em Cristo Jesus temos a casa firmada sobre a rocha. Pode vir o que vier, não seremos abalados. Glória a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Cheira, candaraba, lava, cheira lá. Onde é que você está construindo a sua casa, meu irmão? Onde é que você está colocando a sua casa, minha irmã? É na palavra de Deus. Você está usando a palavra de Deus ou está só convidando Satanás para dentro da sua casa nessa noite? Em nome de Jesus, você vai começar a mudar palavras, transformar a palavra de maldição em bênção. Chega lá. Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para amaldiçoar? Hoje o Senhor está dizendo: ei, a tua boca não é para amaldiçoar, é para abençoar. A partir de hoje o teu filho é uma bênção. O teu filho não é uma maldição. O teu filho não é um cão. O teu filho não é nada daquilo que as pessoas dizem que é, ou até mesmo você já disse que é. Não, o seu filho é uma bênção. A sua filha é uma bênção. Cheira mais. Oh, aleluias, aleluias. Queridos, você sabe por que hoje nós encontramos muitas pessoas debaixo de uma maldição no sexo? Entenda bem, o lesbianismo só da... esqueci o nome, mas isso é bem claro, né? Os jovens, hoje nós encontramos muitos jovens que são homossexuais, trocaram seus prazeres, deixaram de ter a intimidade com o seu, para ir para o outro lado. Isso é uma maldição que tem se instalado dentro do nosso país. E aí você diz: o que é que nós temos a ver com isso? Temos, queridos. Nós temos a ver sim. Muitas vezes nós somos maus testemunhos para os nossos filhos, e eles vão dizer exatamente isso: eu não quero ter relação com o homem, porque o homem é ignorante. Eu estou falando exatamente para os homens, que os homens são brutos. Aí vai para o outro lado, as mulheres do mesmo jeito. Tratamento de casa, às vezes vira a cabeça dos filhos, para que os filhos vá para o outro lado. E nós precisamos tratar isso dentro da nossa casa. Teu filho é uma bênção. Pastor, mas ele foi para esse lugar aí que você está falando. Foi?
Deus pode trazer ele de volta através da sua vida. Talvez você foi uma daquelas pessoas que disse assim: desse jeito eu não quero você dentro da minha casa, sai fora. Aqui você não entra, não tem espaço para você. Aqui só entra se for de Deus. E o teu filho é de Deus. Só que ele está num lugar, infelizmente, errado. Mas você pode trazer ele de volta. Chama ele, abraça ele. O carinho que ele está buscando lá fora, você tem que dar dentro da sua casa. O amor que ele está buscando lá fora, você tem para dar. Dá para ele. Mas ele é homossexual, dá para ele. É lésbica, dá para ela. Ama, é tua filha. Ensina, por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina. Na hora dessa ele cai na real. Na hora dessa ela cai na real. Se vocês conhecerem alguém, queridos, que tenha essa maldição instalada na família, ajude-as. Ajude-as. Trabalhe com essas pessoas. Chame elas. Uma vez eu estava, acho que foi no dia que o irmão Antônio Rodrigues me conheceu. Eu estava na praia. Eu estava na praia, não. Fui chamado para ir para a praia. Eu moro na praia, viu, gente? E a minha casa fica 50 metros da praia. E eu estava na praia, eu estava em casa, 2 horas da tarde, dormindo. E chegou alguém na minha porta me chamando. Disse: irmão, tem um homem ali muito mal. Tem um homem ali que está quebrando tudo. Tem um homem ali que está possesso, destruindo tudo. Ninguém pode encostar perto dele, ele quer matar. A polícia já tinha chegado. Cheguei lá num monte de policial, e ele disse: o policial encosta, não, senão ele mata, não, com uma pedra maior do que a minha Bíblia na mão. Bem grande, uma pedra grande mesmo, que um homem natural não conseguiria levantar aquela pedra. E ele dizia: quem encostar eu mato. Eu jogo essa pedra. E foram me chamar e eu orei, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer? Vá. E o Senhor disse: vá. Eu disse: bom, se o Senhor está mandando eu ir, ele vai ser responsabilizado. E quando eu cheguei lá, queridos, era um dia de domingo, na beira da praia. Aí você imagina a multidão que estava lá. E a polícia rodeou aquele homem, mas ninguém podia encostar. E quando eu chego, queridos, eu não falei nada. O demônio estava usando aquele homem e disse assim: já chegou ele. Eu digo: verdade. Quer dizer, ele me conheceu, eu não falei nada, queridos. Aí eu digo: é verdade. Nem que você sabe que eu cheguei. E você sabe por que eu estou aqui. Senhor, passa a espada na mão desse demônio e derruba ele por terra. Mas foi na mesma hora. Pá! Na mesma hora ele caiu na pedra, bufo. As pessoas ficaram assim. Eu disse: não se trata de mim, E tinha um rapaz comigo, meu vizinho, ele foi comigo. Eu deixei o rapaz no chão. Não expulsei o demônio de momento, só mandei que o Senhor segurasse ele ali. E eu comecei a pregar para aquela multidão. Uma oportunidade que Deus me deu. E eu comecei a pregar, falar de Jesus. E os policiais: rapaz, irmão. Aí, queridos, teve um gaiato lá, que estava meio chumbado também. Aí disse um palavrão lá: manda ele, não faz você o que com ele aí. Aí, na mesma hora, o Espírito Santo disse: pega ele. Aí eu disse: Senhor, traz ele até aqui. Porque era outro demônio que estava usando aquele rapaz. E na hora que
brinquei. Eu disse, não brinque mais não. Deus te deu mais uma oportunidade. Naquele mesmo momento ele pediu oração para se reconciliar e ele se reconciliou com Cristo. O outro rapaz também se reconciliou com Cristo, assim Deus. Aquela tarde foi uma tarde de muitas bênçãos. Naquele momento, naquele dia, umas 8 pessoas aceitaram a Jesus. Mas para me concluir, o rapaz que estava comigo, meu vizinho, ele começou a orar e botar a mão na cabeça das pessoas. Naquele momento, sabe o que foi que o diabo falou para ele? Usando uma pessoa lá: você não tem autoridade para colocar a mão na minha cabeça. Sua mão está suja. Não era suja de lama, de nada não. Ele batia na esposa, batia nas filhas. Era um mau obreiro. Era obreiro, viu? Era um mau obreiro. E naquele momento o diabo envergonhou ele. Foi preciso eu intervir de Satanás. Tu é acusador. Eu sabia que o diabo estava falando. Ele é mentiroso, mas aquele está falando a verdade. O diabo é mentiroso, mas esse estava falando a verdade. Tu está entendendo como é que é? Então, queridos, tem um texto lá em Sermão da Montanha, Mateus, certo? Mateus 5,12, se eu não me engano, é 14. Mas ele diz assim: bem-aventurados sois vós quando injuriaram, mentiram, disseram todo mal contra vós, por causa do nome de Jesus. Mas primeiro ele tem que estar mentindo, porque se ele não tiver mentido, já falando a verdade, entendeu? Aí nós temos que tomar um chá de consciência. Ele diz assim: portanto, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Mas ele tem que estar mentindo. Quantas vezes as pessoas levantaram falso sobre você? Mentindo, dizendo que você é isso, aquilo outro, entendeu? E às vezes as pessoas falam o que nós queremos fazer: desligar, brigar, discutir com a pessoa. Quer dizer, nós entramos na dele. Mas quando as pessoas vierem e falarem todo mal contra vós por causa do nome de Jesus, se alegre e se exalte. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O inimigo se levanta, mas isso é porque eu estou dando fruto. Ele está vendo a glória, ele está vendo a luz, e ele está mentindo, levantando falso contra a minha pessoa. Aí você tem que se alegrar. Mas se for verdade, não perdoe. Seja humilde, perdoe, não vá discutir, não vá brigar. Amém, queridos? Porque aí você vai estar igualzinho a ele, igualzinho. E a palavra de Deus diz que se porventura algum homem carnal vir até você, se vir até você, né, com aquele ar de brutalidade, de ignorância, de carnalidade mesmo, ele diz: mas você que é espiritual, trate tal com espírito de mansidão, para que não te suceda o mesmo. Quantas vezes eu tenho visto crente brigando, gente? Crente meio da rua brigando. Uma vez eu tive que disciplinar uma família todinha, porque brigando no meio da rua. Ainda ficaram com raiva de mim. Se eu ia para o inferno, ele me perdoava, porque eu tinha disciplinado eles. Ficaram com muita raiva. Eu disse: amém, Jesus. Mas tu sabe o que foi que eu fiz isso. Sabe o que aconteceu com eles? Com eles não, com os líderes da casa. Foi amaldiçoado com câncer. Foi amaldiçoado com câncer. O câncer tomou conta dela. E ela já estava quase à morte. E o Senhor me levou lá. E o Senhor: faz isso, né? Vai lá. Diga a ela que ela tem que desfazer todas as palavras que ela falou para você, e eu vou curá-la. Eu digo: Senhor, vai fazer isso mesmo, você é bom demais, eu não fazia não.
Mas eu fui, queridos. Cheguei lá e disse, irmão, eu vim orar por você. Mas antes de eu orar, eu quero lhe dar um recado que Deus mandou. Deus disse que a senhora precisa, sabe, jogar para fora aquelas palavras que você lançou sobre mim. Ou seja, pedir perdão. Todas as palavras que a senhora lançou sobre mim, eu não sei nem o que foi, mas a senhora pode confessar. Por quê? Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A Bíblia diz que aqueles que escondem, Deus está falando com alguém aqui nessa noite, tá? Aqueles que escondem as suas transgressões não prosperam, mas aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. E naquele dia, ela chorou e ela disse, porque ela não disse que não era pastor, ela disse, pastor, hoje eu reconheço que o senhor é pastor. Ela tinha dito que eu não era pastor, coisa nenhuma. Depois ela disse que eu ia pretinho para o inferno, mas ela não me perdoava. Ela disse, pastor, eu disse que o senhor ia pretinho para o inferno e eu não me perdoava. Mas eu quero dizer para você que o senhor vai para o céu e eu quero ir para o senhor. E ela, ela confessou com a boca dela. Deus me deu um versículo, Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Se você confessar, você vai alcançar de Deus a misericórdia. Aleluia. Queridos, eu vou encerrar. Esse texto não só vai encerrar. Na hora que ela terminou de confessar, ela não terminou, eu acho que ela não terminou nem a última palavra completa, ela começou mais ainda. Botou o câncer para fora daquela hora. Hoje ela está na igreja, na mesma igreja, louvando o Senhor, glorificando a Deus, sarada, curada, para a glória de Deus. Vocês aplaudem o Senhor por isso? Tem um texto em Isaías, nós vamos encerrar mesmo com isso. Isaías, no capítulo de número 10. Só dá a Bíblia, lê para mim, capítulo 10, e versículo 27. Deixa eu ver se é isso mesmo, Isaías. Aleluia. Pode ver? Quer vir aqui, sei lá? Pode vir. Versículo 27. E acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, o jugo que será despedaçado por causa da gordura. Aleluia. Amém? Deu para vocês entenderem? Eu vou repetir aqui porque a tradução dele é diferente, tá? Mas diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga, diga comigo, a sua carga ou a minha carga será tirada dos meus ombros ou dos meus ombros, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Fique de pé em nome de Jesus. Amém? Eu não sei qual é o fardo que você carrega, mas hoje o Senhor veio para quebrar esse fardo, veio para arrancar essa maldição. O Senhor veio para nos libertar. Ele está dizendo, pois será que naquele dia, diga, esse dia é hoje, diga, esse dia é o dia de hoje. Deus não quer que você deixe para o final. No final você vai testemunhar da libertação, da cura, da quebra da maldição.